Não sei se vocês já pararam para pensar. Às vezes vocês estão com a cabeça cheia, né? Porque às vezes aparecem os problemas, porque são informações ruins, são situações que acontecem, e a tua cabeça está cheia. E aí você não quer saber de mais nada. Você não quer escutar nada, você não quer ver nada, saber de nada. Mas em algum momento, uma informação nova chega para você. Às vezes às vezes é uma pessoa, às vezes é o teu próprio celular que está na tua mão, às vezes você está trabalhando no seu computador, às vezes tu está estudando e tem uma informação nova gerada para você. E eu queria que a gente prestasse atenção que tudo que Deus quer para a nossa vida tem um centro. Deus quer algo para a nossa vida e tem um centro disso tudo, Jesus Cristo. Ponto. O ponto central é Jesus Cristo. Para que fique bem claro, para que a gente não fuja para um lado ou outro. Eu vou dar vários exemplos diante disso. Mas para que a gente possa ficar na centralidade de Jesus. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao 13. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Glória a Deus. Então, eu vou começar a falar dessas informações que influenciam a nossa vida. Eu tenho passado experiências próprias de que a minha vida tem sido afetada pelo bombardeio de informações que o mundo tem gerado. Antigamente, e é mais antigamente, não era tanto assim. Por quê? Porque a gente não tinha a internet como foco principal. Então as informações chegavam, você mandava uma carta, era um telegrama, demorava a informação chegar. E as pessoas viviam melhores, porque você tinha tempo, isso eu estou falando com relação à centralidade de Jesus, tá? Você tinha tempo para quê? Para que você pudesse organizar a sua vida, estar com ela toda certinha, e tua vida com Jesus bem centralizada, porque os bombardeios, a metralhadora, todos as cápsulas não estão quicando e fazendo barulho, e você está perdendo o sentido das coisas. O que está acontecendo hoje com o ser humano é o seguinte: nós estamos tão ligados a informações que nós estamos sendo modificados diante dessas informações. Deus nos criou para algo, e nós estamos sendo modificados pelas informações que o mundo está bombardeando nós. Então, assim, o que ele está mudando em nós? Tá? Deixa eu falar uma coisa que é séria. A informação, por exemplo, eu sei que o Graça da Vila tem uma comida boa. É uma informação, né? Você vai absorver, mas você só vai colocar ela para dentro de si e ter o conhecimento se você for no local. Senão você está sabendo sobre a questão, né? Sobre o estabelecimento, e não sobre a comida que lá tem. Muitas das coisas hoje no mundo está se fazendo dessa forma para você, para mim. Apresenta-se algo para desconstruir algo tão real e visível para a nossa vida, que é Jesus. Então, o bombardeio está fazendo manchar, está fazendo, como que eu posso dizer? Não tem as que limpam as casas, eu limpo, tá, gente? Mas tu tá aqui, fica tudo embaçado, não fica? Quando você dá uma limpeza aqui, não fica tudo clarinho, tu vê do outro lado a transparência. O mundo, com essas informações, está tentando fazer isso.
está tentando deixar tudo manchado para que você não veja a realidade. E eu estou colocando como Jesus estivesse aqui, dentro desse acrílico, e nós estamos... Você está vendo a bateria daí? Ah, então deram uma limpadinha aí, né? Olha lá, mas se você for ver, já tem uma sujeirinha pintando. Então, assim, é igual o mundo hoje. As informações estão sendo bombardeadas. E o que está acontecendo? Nós estamos ficando, sabe o quê? Confusos. As informações estão começando a mexer com a nossa mente de uma forma que a gente às vezes nem percebe. A gente está numa... O mundo bota as informações e você fica mais... Você corre mais, né? Porque vem mais informação, a tendência é que o seu metabolismo faça o quê? Acelere. Sua mente começa a processar muito mais. E aí você joga do teu cérebro para o seu corpo. E aí você começa a fazer mais coisas. E aí seu tempo fica ocupado. Então, olha o que as informações do mundo estão fazendo conosco. Aí você vai falar assim, mas toda informação é ruim? Depende. Da onde você está pegando essa informação? Aonde é a essência? A informação é de tudo que você vê na internet, tudo que tu vê no telejornal. Se for isso, eu falo para você, 99,9,9,9,9% vai te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é fato. Isso aí não tem como a gente discutir. Outra coisa, além da confusão mental, você fica inseguro. Porque muita informação, você perde o foco. Correto? Tu tem muita informação. Eu sou contador. Até eu chegar a ser contador, eu tive que estudar. Né? Primeiro eu tinha uma informação da contabilidade, depois eu fui estudar sobre a contabilidade, para praticar sobre a contabilidade e assim ser um contador na prática. As pessoas já não têm nem mais caminho com essas informações todas. Elas não conseguem decidir, eu vou ser estilista? Não, eu vou ser, advogado. Né, Raíssa? Eu vou ser advogado. Então, assim, as pessoas já não têm mais decisão. A informação está vindo e ela está processando do jeito que vem. Hoje eu vou vender bala. Amanhã, amanhã eu vou vender água. Amanhã eu vou ser Uber. Amanhã eu estou... Está entendendo? Então, assim, as informações estão mudando uma característica que Deus colocou em nós. Deus colocou o que em nós? Certeza. Deus colocou em nós uma certeza que é só nele. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança para que nós pudéssemos ter o quê? Um caminho, uma direção. E o que essas informações estão fazendo? Estão nos tirando dessa direção. E às vezes, poxa, mas aí eu não vejo dessa forma, pastor, eu não vejo desse jeito, eu acho que toda informação é válida. Beleza. Eu posso até debater com você, mas a gente vai chegar num final e a gente vai chegar na conclusão do seguinte: no final, você já se desviou do propósito de Deus. E aí eu queria falar com vocês, a informação, ela é um mal desse século. E aí você vai falar, caraca, então a gente não tem que saber de nada? Não, você não vai ficar alheio às coisas. Você não vai ficar, não sei o que está acontecendo no país, eu não sei o que está acontecendo na minha região. Não é isso. Eu estou falando que o bombardeio delas está mudando quem você é por origem. E Deus não quer isso. Jesus morreu naquela cruz para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mais uma oportunidade de sermos transformados através do quê? Da palavra dele. Então essas informações, elas ficam tirando você da centralidade do propósito de Deus para a sua vida. E aí eu queria falar, a informação, ela só gera o quê? Saber sobre. E quando eu falo da informação, fica uma coisa rasa. Correto? Mas quando eu falo de revelação, eu falo de o quê? De uma coisa profunda. Não é uma coisa que a informação, eu sei que ela é Stephanie.
mas a revelação me diz quem ela é. Correto? Porque eu vou passar a conhecer através dessa revelação, que vai me trazer uma compreensão de quem é a Stephanie. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre isso. Sobre o mal que está acontecendo nesse mundo das informações e a revelação do Senhor sobre as nossas vidas, o que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos passear um pouquinho, só um pouquinho, tá, gente? Eu queria que vocês abrissem aí Gálatas 5:16. Será que tem Gálatas aqui na minha Bíblia? Fala igual o pastor Felipe. Pô, a Bíblia é nova, pai, tu fica naquela perdida. Gálatas 5:16. Podemos? Amém? Amém ou não amém, gente? Eu pensei que vocês estavam dando uma cochilada. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos aqui. Agora vamos trabalhar a revelação. A revelação não tem como chegar na nossa vida se não for através do Espírito de Deus. A revelação é através do Espírito de Deus. Não queira você ler e obter informações que não vai gerar revelação. Eu sempre cito algo que eu gosto muito e eu faço na minha vida. A palavra diz que nós temos que o quê? Meditar. Então, quando você quer que alguma coisa seja revelada de Deus para você, você medita. Você lê no primeiro momento, porque é uma coisa automática do ser humano. Você vai ler um livro, você vai ler a Bíblia, e automaticamente, ao você pôr os olhos nesse livro, você vai o quê? Ler. Só que automaticamente você tem que ter no seu espírito, na sua mente, a intenção de que eu quero uma meditação para que haja uma revelação do Senhor para a minha vida. Então, assim, eu vou dar exemplos práticos da minha vida, tá? Como eu faço para ter a revelação de Deus para a minha vida? Primeiro, tenho que saber quem Jesus é. Alguns só têm informações. Sabe sobre. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Se deu na cruz por nós, morreu e nos trouxe vida. E uma vida abundante. E através da palavra, nós seguimos suas orientações. Daquilo que Deus Pai colocou por Ele, para que nós pudéssemos cumprir. Eu, pastor Tiago, entendo que para termos a revelação do Espírito Santo, através da palavra, não tem uma forma diferente, se não ser meditar nela. É tão difícil, né? É difícil, tá? Vocês olham para mim e pensam assim, ele está falando, não é fácil ler, é fácil só dar uma meditadinha. Não é. Por quê? No primeiro momento que você decide pegar isso aqui para meditar, a palavra do Senhor, há algo importante que acontece. As regiões celestiais começam a se movimentar. Não é uma coisa só natural. Começa a partir para uma parte espiritual da coisa. Quando a gente fala de revelação e a gente fala que a revelação só vem pelo Espírito, não é uma naturalidade, é uma coisa sobrenatural. E nós temos que crer nisso, amém? Jesus veio, morreu e deixou esse Espírito Santo
para que nós pudéssemos ter o quê? Ensinamentos através dele. Então vamos ter revelações através do Espírito. E o Espírito habita onde? Para aqueles que creem, no nosso coração. Amém? Diante disso, o que nos faz estar com os ouvidos atentos, com o coração quebrantado e com a mente aberta? Primeiro de tudo, quem é esse Jesus? Eu tenho que conhecer esse Jesus. Se eu não conhecer esse Jesus, como é que eu vou saber que é Ele? Que está se revelando através do Espírito Santo. Primeiro eu tenho que conhecer Jesus. E aí você vai ter que vir na palavra, e você vai ter que meditar, e você vai ter que buscar, e você vai ter que saber quem é a pessoa de Jesus. Porque Ele é 100% homem, 100% Deus. Então você tem que conhecer essa pessoa que foi homem e que também é divindade. Porque senão não adianta. A gente vai ficar passeando e uns vão saber sobre Jesus. Opa, Ele opera milagre. Opa, Ele movimenta as águas. Ele acalma a tempestade. Não, Ele faz o cego enxergar. Sim. Todos nós podemos ter essas informações. É só ter uma pessoa aqui e vai anunciar para vocês. Mediante a palavra. A questão é, como isso entra na gente para que algo do Espírito possa revelar para nós? O André está me olhando. Ele está prestando atenção no que eu estou falando. Mas ele está olhando e está prestando atenção na palavra que está sendo lançada. Não no meu movimento de braço, não na minha voz, que às vezes pode ficar lenta ou mais rápida, mas sim na eficiência e no poder da palavra que sai. Através do quê? Da Bíblia. Eu aqui não estou falando de mim, eu estou falando de um Jesus que traz uma revelação. Então parte do princípio que você tem que conhecer Jesus. E logo após, você tem que começar a ter intimidade e relacionamento com Ele. Sem intimidade e relacionamento, você não consegue escutar a voz. Você não consegue sentir Deus. Você não consegue sentir o Espírito Santo, a Trindade falando contigo. E aí você pode falar assim, mas como que é isso? É louco, né? É loucura. É para quem crê. É para quem crê em Jesus Cristo. Quando a gente fala assim, Jesus salva, cura, liberta, é porque nós cremos nisso. Ele faz. Mais um pouquinho depois eu vou dar o meu exemplo, o meu testemunho resumido que a maioria da igreja não conhece. Eu tenho certeza. Mas vamos lá. Então, se você não tem relacionamento, intimidade, qualquer barulho e qualquer informação que vier do mundo, opa, é Deus. Deus falou. Deus falou. Vou parar de falar com fulano. Deus falou, vou sair daquele emprego agora. Não gosto daquele fulano lá. As informações estão vindo. Agora, se você conhece Jesus, tem intimidade com Ele, você não vai ser induzido pelas informações que vão bombardeando você. Você vai saber discernir. Opa, que isso? Como que eu não gosto daquela pessoa? Meu pai manda através da sua palavra eu amar até meu inimigo. Como que eu odeio ela? A gente já repreende logo. A gente já, acabou. Não pode continuar. Mas por que você identifica? Porque você está próximo. Você conhece Ele. Quando você não conhece, você é induzido a fazer coisas que às vezes você nem quer. Essa é a realidade. Às vezes a gente acha que não. Não, nós somos tendenciosos. Alguns sim, por situações. Outros não. É por consequência daquilo que está na sua vida. A correria, as informações deixando a mente atribulada e a pessoa acaba tomando decisões precipitadas, decisões que ela achava que era certo e se frustra. E o mundo está cheio. E o mundo está querendo isso. Porque estamos chegando no final. Os fins dos tempos estão próximos. Jesus está à porta.
está quase, tocando a trombeta, e o mundo quer fazer o quê? Que já és do maligno, a palavra diz. Está, rugindo, querendo tragar o máximo de pessoas. Agora ele age inteligente, tá? Vamos prestar atenção que agora o inimigo não está de bobeira, não. Ele agora está, cauteloso. Ele está aqui, sabe o que ele está agora? Que ele já foi e a gente não presta atenção? Como é que Jesus foi tentado, né? Foi levado para o deserto para ser tentado, né? Pelo próprio Espírito de Deus, né? Mas Satanás lá tentou ele com o quê? Com a própria palavra, né? Então, hoje, é muito engraçado isso falar, hoje, o diabo está dando uma de teólogo, mano, porque ele conhece do início ao fim. Então, o que ele está botando no nosso meio? Informações para confundir a essência daquilo que Deus tem para nós. E aí ele não está fazendo balbúrdia, ele não está gritando, ele não está fazendo ninguém espernear, ele não está entrando nas pessoas igual antigamente. Agora ele está só influenciando, tá vendo aquilo ali? Não é dessa forma não. Não pensa desse jeito não, é daquele outro jeito ali, não dá mole não, ele está pensando que sabe tudo. Aí começa a colocar dissensões entre pessoas, e aí eu vou falar, não só entre os cristãos, mas até a própria sociedade está sendo influenciada e nem percebe. Se você for ver, existem várias militâncias no país, né? Ninguém consegue dialogar. Por quê? Fala para mim, por que eles não conseguem dialogar? Cada um acha que sabe mais do que o outro e quer se colocar numa altura acima dos outros. Só que, vamos para Jesus. Jesus não veio para falar para a gente assim, Raíza, tu é melhor que o Felipe. Felipe, tu é maior que a Raíza. Negativo. Não foi nesse estilo. Mas assim, ele falou assim, Raíza e Felipe, vocês são o mesmo. Eu olho para vocês da mesma forma. Como a gente fala, né? O pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, gente. Então Deus olha para a gente dessa forma. O André, igual a mim. Amém, irmão? O mesmo Espírito que habita no André, habita em mim. Isso tem uma ligação. Então, irmão, semelhança, imagem e semelhança de Cristo. Então somos iguais. Mas as informações do mundo têm tentado tirar isso. É só parar. Eu estou vendo uma luta desenfreada, e eu vivi isso, tá, gente? Uma luta desenfreada que o mundo está colocando na nossa cabeça de sabe de quê? Você tem que ter, ser, conquistar, adquirir tudo que você puder, tu tem que ser o bambambam da parada. E aí está fazendo você só fazer o quê? Correr igual barata tonta. Porque você fica, não, caraca, eu estou ganhando pouco, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer no seu... Não, eu vou trabalhar em 2 empregos, não vou trabalhar em 3 empregos. Aí daqui a pouco tu para ver que vida você tem. E você está indo. As informações estão chegando. Aí chega o boleto, né? Mais uma informação que é chata para a gente, não é? É uma informação chata quando chega o boleto, né? Todo mês chega um boleto, gente. Não fiquem chateados. Mas a palavra diz que em tudo nós temos que ter prudência. Nós temos que calcular tudo, os riscos. Nossa vida tem que estar baseada em quem? Em Jesus. Jesus é a centralidade disso. Se a gente não estiver nele, perto dele, ouvindo a voz dele, as revelações que vão dar o quê? Suporte para que você vença essas informações. Eu tenho conversado muito com clientes e até pessoas próximas, e às vezes tu vai conversar com a pessoa e tu chega assim, cara, tu viu aquela situação, né, tal, como que é aquele desenho, tal, daqui a pouco a pessoa, não, mas já sei que não sei o quê. Quem costuma falar isso é o pastor Felipe. O pastor Felipe fala assim, as pessoas não estão deixando nem a outra falar, querem atropelar. Por quê? Porque ela quer mostrar para você que ela sabe mais.
E a palavra às vezes fala assim, se preciso, fale. Mas só vai ter discernimento disso se você tiver nas revelações de Cristo. Então assim, olha o que o inimigo está fazendo conosco, cara. Eu vivi isso, tá, gente? Eu vou contar um pedacinho. Eu estava nessa gana aí. Cara, eu tenho que ter mais de Deus, eu tenho que ter mais de Deus, eu sou um ministro, eu tenho que, cara, mergulhar mais na palavra. Pastor, eu tenho que ler a Bíblia mais do que tudo. Eu tenho que ler 10 capítulos por dia. E eu fui começar a botar meta, sabe? E fiquei desenfreadamente lendo, cara. Não, eu tenho que saber sobre o assunto, eu tenho que pegar o livro tal para mim saber sobre o assunto mais. E eu não sou nem de ler, hein, gente. Eu não tenho prática de leitura a não ser bíblica. Fora isso, eu falo até pastor, é o único que me pega é a Bíblia. O restante, minha esposa sabe, os livros vão ficando lá pela metade porque eu não leio. Então eu fiquei nessa gana, conhecimento, vou ler. Chegou numa hora, pastor, que estava tudo embolado na minha mente, que o Espírito Santo falou assim, está correndo para quê? Está fazendo isso para quê? Nem sempre aquele que corre na frente vai ganhar. Nem sempre aquele que corre na frente para buscar conhecimento vai ser o mais sábio. Cara, aquilo ali foi um banho de, sabe qual é? As águas do trono mesmo, caindo sobre mim, gelada, e tu, meu pai, e agora, Senhor, o que eu faço? Mas por que eu escutei? Essa é interessante, porque eu falei, fui querer conhecimento, porque eu queria mudar aquilo que eu já tinha com Cristo. Eu queria ser mais do que aquilo que eu já era. E aí tu fala assim, mas o que tu era? Nada, tá, gente? Por mais que eu faça tudo, eu continuo sendo servo inútil. Mas o meu relacionamento com Deus era de uma forma que para Deus e para mim o fluxo era, favorável. E eu quis mudar isso. Quis ser insano na minha busca. Isso me levou a uma confusão mental. De teologia, de um montão de palavras para lá, para cá. E eu falei, sabe, Deus, eu comecei através do Espírito, vou continuar pelo Espírito. Comecei a voltar às minhas disciplinas espirituais normais. Eu não sou um super-homem, você não é um super-homem ou uma super-mulher. Nós temos nossas limitações, mas o que Jesus espera de nós? Que nós possamos doar o máximo que a gente puder de tempo para estar meditando nele, conhecendo quem é ele, sabendo, sabe, para chegar a gente saber até seu cheiro, sabe, porque às vezes a gente está aqui adorando, e às vezes a gente acha que o nosso grito, Jesus está escutando, né, o nosso grito, é bom que grite, tá, gente, não estou falando para não gritar, mas chega lá como um perfume, sabe, ele sente o cheiro da sua adoração, sente o cheiro daquilo que vai saindo de dentro do seu coração. Então assim, quando a gente está perto, o barulho do mundo não vai nos afligir. Quando a gente está perto, nós não vamos ter mais insegurança. Quando a gente está perto, conhecendo quem é Jesus, todos os nossos traumas vão sendo curados. Quando nós estamos perto de Jesus, as aflições mudam a nossa mentalidade a um ponto que eu quero trazer na palavra para vocês. Eu queria trazer para vocês Romanos, abram se vocês puderem em nome de Jesus, Romanos capítulo 5. Romanos, cadê você? Vamos lá. Podemos? Glória a Deus. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós estamos perto de Jesus, as tribulações não são mais coisas que tiram o nosso foco. São coisas que nós compreendemos que é necessário para o nosso crescimento. São necessários para a gente avançar com Ele. Eu creio nisso, sabe? Eu falei para minha esposa, eu fiquei desesperado. Falei, Senhor, que eu não possa falar nada de mim. Às vezes a gente anota um negócio aqui, chega na hora, Deus fala assim, ó, para com isso aí. Para com isso aí. Eu não quero você montado. Eu quero você desmontado, porque a capacidade vem de mim. Preste atenção no que eu falei, a capacidade vem de mim. Nós estamos falando de quê? De aproximação a Jesus Cristo, saber quem Ele é, conhecer Ele, estar perto, para que nós possamos ter o quê? As revelações. Nós lemos do início o quê? O olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado, só ama quem conhece, concorda? E só vai ver quem ama Ele. Glória a Deus. Gente, eu não vou me estender, eu não quero ficar aqui rodando, eu só quero trazer aquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Para a minha vida, porque eu já estou impactado desde ontem, eu já fiquei, eu estou suando, porque falar de Jesus para mim, cara, eu tenho que me segurar, porque eu sou o cara chorão. Porque falar de Jesus é ver, sabe aquela retrospectiva da sua vida? Quando você era e como você está. E eu vou chegar aqui agora, nesse exato momento. Nós passeamos na palavra. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho, para a gente terminar, do meu testemunho, para vocês entenderem essa revelação, esse poder, através de Jesus, de uma transformação clara, nítida que foi Ele. Não teve como eu parar e falar, não, agora eu vou mudar. Eu era um garoto que morava dentro de uma comunidade, rodeado de bandido, sem perspectiva nenhuma de vida. Eu acho que isso aqui muita gente passa. E eu ficava naquele meio ali, às vezes sem entender, às vezes eu sabia, às vezes eu corria, a polícia vinha, eu tinha que correr, porque tu estava próximo, então tu não ia ficar, né? Eu fiquei convivendo com aquilo ali 25 anos da minha vida. Passei por roubo, entrava na minha casa, eu não sabia quem eu seria. Eu tinha uma família totalmente desestruturada, totalmente. Eu só não posso esquecer de uma mulher que eu já vou contar sobre ela. E eu passei por roubo, eu usei drogas, eu bebia desenfreadamente, de eu chegar em casa e minha avó nem saber que eu cheguei. Eu já saía, ia para a praia direto, sem dinheiro, dando calote no ônibus. Minha vida era sem perspectiva. Eu ia de acordo com aquilo que o fluxo que estava à minha volta estava me levando. Chegou um dia, e olha, agora eu vou contar dessa mulher. Minha avó, ela é, cara, a mulher mais especial. Mediante a toda a família destruída, assim, destruída. Ela era a única que permanecia de pé. Minha avó orava, e eu fui saber disso muito tempo depois, sabe? Minha avó orava todos os dias, pela minha vida.
E eu não queria saber de Jesus. Ela me convidava para ir na igreja com ela, eu fugia. Me escondia assim atrás da pilastra de algum lugar e saía fora. E por muito tempo eu vaguei. E eu chegava à noite, pastor Felipe, deitado assim, e falava assim: quem sou eu? Quem é você? Será que eu vou ter uma família? Eu dou graças a Deus, porque, cara, isso me dá hoje um alicerce maneiro, de eu olhar para trás assim e falar: caraca, eu aguentei coisa pra caraca, mano. E tu fala assim: pô, cheguei até aqui. Por isso, quando a palavra diz assim, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu cheguei nessa noite, eu não sabia nem orar. Mas encontrei uma Bíblia perdida, toda velha, sabe? Eu peguei um lápis, sem crer, tá? Eu não vou falar que eu cria naquele momento, porque naquele momento eu estava no desespero. E eu escrevi assim: Senhor, se tu existe, me dá uma família e uma pessoa especial para mim, para que eu seja alguém. Escrevi aquilo no papel, fechei a Bíblia e deixei. Esqueci. Depois de 10 anos, olha quanto tempo demorou, hein, gente? Mas Jesus estava preparando as coisas, né? Eu com 19 anos, eu conheci a Bruna. Cara, assim, não era pra gente estar junto, sabe? Se fosse pela realidade, assim, não era pra gente estar junto. Toda metida, não queria saber de nada comigo, sabe? E eu, cara, como é que eu vou... Eu era igual o pastor Felipe, cara, tímido pra caramba, não conseguia... Pra mim tá aqui, eu vou te falar, hein? É porque agora eu tô... O Espírito Santo tá me deixando mais leve, mas era sinistra. Pergunta a ela. Chegou a Bruna. Não vou me estender não, tá acabando. Chegou a Bruna, e a Bruna, a família dela ainda não conhecia Jesus. O pastor Pedro ainda tomava os goró. Só que o pastor Pedro era tranquilão, sabe? Sabe aquele cara que bebia dele, fechava, não perturbava ninguém? Cara, todo dia, eu namorando com a Bruna, ele passava. Daqui a pouco, do nada, o seu Pedro já estava Madureira, lá na comunidade do amor lá. Teu pai está onde, Bruna? E ele escutou na rádio aí, e foi atrás do bispo Henrique de Paula. Para você ver como que as coisas acontecem, tá, gente? Quando o propósito de Deus tem para nossas vidas, onde Deus vai atingir para chegar em nós. Até então, seu Pedro foi para lá. Foi para lá, ainda cheguei aí num dia. Eu só lembro, vou ser sincero, eu lembro do pastor Felipe lá atrás no som, mexendo no som, né, daquela comunidade do amor. O pastor Israel tinha um negócio sobressalto assim, ó, no canto, tocando a bateria. Olha que eu lembro disso, hein? Tô ficando velho, né? E o pastor Eni recepcionando as pessoas. Pô, aquela careca eu não consigo esquecer nunca mais, né, cara? Então, assim, fui lá de visitante. Nunca mais pisei. Só fui lá porque tinha que agradar o sogro, né? Tinha que agradar o sogro. E eu fui. Cara, isso... Vou falar para vocês. 2, 3 anos, né? 2, 3 anos do pastor Pedro vindo direto. Aí veio Letícia, aí veio Dona Lúcia e veio a Bruna. Eu falei, e agora? Vai pegar para mim, mano? Eu vou ter que ir, cara. Não, vou ter que ir não. Vou ter que ir não. Falei, eu não vou largar meu futebol. Apaixonadíssimo por futebol e não queria largar. E Jesus só assim, ó. Tu vai vir. Tu vai vir. Só que nisso eu ainda bebia. Ainda ia para as farras. Nem sabia. Eu ia para as farras. Eu saía da casa dela, 1h da manhã, 2h da manhã, e essa era a hora que estava a balada bombando. Várias vezes aconteceu, mas num dia, ali foi, assim, o divisor. Eu estava dentro de um camarote,
O baile funk rolando alto. Vários baldes de cerveja. Eu só lembro disso, tá, gente? Depois disso, eu só lembro que eu estava em casa. E eu estava bebendo muito. Do nada, sumiu o som de tudo. Aí eu tô vendo os outros dançando. E eu, caraca, eu não tô escutando nada, velho. O que tá acontecendo? Só escuto uma voz assim, ó. Vai embora agora. Eu, hã? Olhei pro lado. Aí os outros, qual é, Thiago? Vai fazer o quê, cara? Eu falei, vou embora. Na hora, mano. Tremi de medo, né? Eu escutei uma voz, eu vou embora. Cara, eu saí da Vila Vintém, Padre Miguel, sozinho, 4 horas da manhã. Entrei numa Kombi e fui para casa. Nunca mais eu pisei num baile funk. Isso já foi o primeiro ato de Deus para mim começar a mudar. Só que eu continuei bebendo, continuei fazendo minhas coisas. Só que Deus já tinha um propósito. E através do seu Pedro sempre falava e botava a mão em cima de mim assim, pastor Felipe. Você vai ser um levita da casa do Senhor. Você nada, seu Pedro, que isso? Porque eu achava que, lá, né, sem conhecimento, ser um levita, cara, tá louco? Você levita subir lá no altar? Não vou fazer isso não, cara. E ele falava sempre, botava a mão em mim, você vai ser um levita da casa do Senhor, você vai ser um levita da casa do Senhor. Cara, vou te ser sincero, eu entrei, quando veio para cá, né? Quando veio para cá, quando eu entrei aqui, foi uma luta, cara, foi uma luta. Deus quebrou minha perna várias vezes. Para vocês terem noção, eu não queria largar o futebol e Deus ia quebrando minhas pernas. Literalmente, eu ia operar a perna, eu tive tornozelo, eu tive braço, tudo, porque eu não queria vir, e Deus falou assim, não vai vir não? Então agora eu vou quebrar uma perna. Não vai vir não? Agora eu vou torcer a outra. E eu só ficava paralisado, Deus não deixava eu andar. Chegou um dia que eu quebrado assim na cama, eu falei, Jesus, nunca mais eu vou te largar por causa disso. Porque eu já estava vindo de visitante, mas não queria compromisso nenhum. Só que Deus já queria algo comigo. E cara, quando eu entrei ali, que eu falei assim, é agora, vou ver no que vai dar. Já faz 17 anos, cara, que eu estou na igreja, firme com Jesus. Só para você ver, olha quanta coisa eu escutei e quantas coisas Deus se revelou para mim até que eu chegasse aqui. E aí eu estou falando com vocês das informações que hoje está muito maior do que há 17 anos atrás, cara. Há 17 anos atrás não tinha essa bagunça de informações, não. Concorda, pastor Israel? Cara, e aí eu estou falando para vocês por isso. Quantas vezes Deus teve que falar lá? E quantas vezes Deus está tentando falar com vocês, está tentando falar conosco, para que nós pudéssemos absorver a revelação vinda do trono da glória dele, para mudar, para transformar a nossa vida todos os dias. O Senhor quer que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, sabe? Só que isso é um processo, cara. Não adianta você querer correr, que não vai adiantar. Viva só querendo estar perto dele, ouvindo a voz dele, porque quando ele revela, cara, a direção é certa, você não tem dúvida para onde você vai. E para onde você vai, por mais que venha a tempestade, os discípulos passaram por isso. Você vai atravessar um mar, cara, todo dia. Vai vir leões, vai vir gigantes em cima de você, mas ele vai fazer você permanecer, cara. Porque você tem uma palavra, e ela foi revelada para você, e você sabe que essa palavra é de Jesus, cara. É aquele que salva, é aquele que te sustenta, é aquele que vai transformar a tua vida, é aquele que vai curar os seus anseios, é aquele que vai te colocar para cima, para frente. Não é uma palavra só. Jesus é poder, cara. Se nós crermos nisso, vamos ser transformados dia após dia. Eu não sei o que você vive hoje, eu não sei. E aqui eu encerro a mensagem. Eu não sei o que você vive hoje, mas eu creio num Jesus, sabe? Eu creio num Jesus que pode fazer tudo. Nada é impossível para esse Jesus. Você crê nisso? Você crê que esse Jesus pode fazer?